esse inferno vive muito em torno do terceiro obstáculo, a educação contábil, a competitividade e a meritocracia. Há mais de 2 décadas que escrevo sobre esta coisa da educação contábil. A educação contábil é orientada para a performatividade competitiva, para a comparação e hierarquização de professores, de resultados, de alunos, etc. Configura um horror ao que é incomensurável em educação. E nós, educadores e educadoras, sabemos bem que algumas das dimensões mais importantes no processo educativo são mesmo incomensuráveis. Não é? Nós sabemos por sensibilidade, não é? Não é possível quantificá-los, não é possível medi-los, não é possível ranqueá-los, como dizem os nossos colegas brasileiros, não é? É fazer rankings. Bem, em todo o caso, nós estamos a procurar matematizar tudo, quantificar tudo, desprezando os processos mais complexos e difíceis de quantificar. Então, o que é a educação contábil que nós praticamos é a educação que conta. E o que é a educação que conta? É aquela que mais facilmente se deixa contar, mensurar, medir, comparar e hierarquizar. É esta lógica da orientação para os resultados. Vejam como na própria dita avaliação externa é possível, no cômputo geral da avaliação, a escola descer verdadeiramente por causa da questão dos resultados. Ela pode ter realmente um conjunto de dimensões extremamente bem classificadas, mas a questão dos resultados torna-se cada vez mais decisiva. E essa reputação de uma escola que entraram 15 em medicina este ano, em arquitetura, portanto começa de facto a apresentar-se desta forma competitiva. O aluno é visto como uma espécie de matéria-prima moldável. Ele entra, mais ou menos disforme, é uma plasticina, uma espécie de barro. E os professores, através do processo educativo pedagógico, vão moldá-lo, vão produzi-lo como um produto, depois vai ao controle de qualidade da avaliação externa. Não é metáfora industrial, eu lamento, mas a metáfora é industrial. E vai, evidentemente, em função do resultado, esse resultado vai ser imputado a quem? Ao processo educativo e à escola. Os alunos têm médias elevadas, a escola é boa. E de onde vieram os alunos? Isso não conta nada. E os alunos são todos iguais. E o aluno é essa matéria-prima, é esse barro informe. Como dizia Paulo Freire, o aluno não é um corpo indeciso e acomodado, a que o professor ou o formador dá forma. O aluno pensa, age, tem sentimentos, desejos e até tem uma característica interessante que nós tendemos a esquecer. Só aprende se quiser. É nossa obrigação fazer tudo para que ele e ela queira. Mas no limite, se ele ou ela não quiserem, não há hipótese. E é uma situação que Paulo Freire trabalha muito, porque o Paulo Freire diz: inexiste o ensino onde não acontece a aprendizagem. Aquela ideia que nós chegamos a casa e falamos com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos, matam-me a ensiná-los, não aprendem nada. Não matamos a ensinar. Nós achamos que ensinamos. Se nós ensinamos e eles não aprendem, obviamente nós não ensinamos. É das profissões, desse ponto de vista, a nossa, mais complexas. Porquê? Ela, para se concretizar, para se confirmar, o nosso ensino, para se confirmar como um ensino verdadeiro, depende do outro, depende da outra. Depende de nós que, evidentemente, temos a responsabilidade de o tentar até às últimas consequências e de nunca desistir. É a nossa obrigação profissional. Mas depende sempre, porque é uma relação. O ensino e a aprendizagem é sempre uma relação social. Sempre. Nós tendemos a esquecer disto, não é? Portanto, o aluno não é uma matéria-prima e não é possível estabelecer nexos de causalidade entre as notas elevadíssimas dos exames nacionais e a qualidade científica e pedagógica dos professores da escola e da comunidade escolar. Nós sabemos, por exemplo, que há certos estratos socioculturais de alunos que são tão bons, não é? Porque estão tão próximos da cultura escolar ou acima dela, em termos médios, que são até à prova de maus professores. Se tiverem maus professores também não acontece nada especial. Este ano a matemática, o professor não dava, faltava, não fazia, não conseguia, sim, mas não conseguiu. Bem, para além disso, porque há uma escola paralela que é a indústria das explicações, não é? Que é um fenómeno conhecido, alimentado pela escola pública e pelos próprios professores, não é? Que muitas vezes, enfim, trocam os repetidos, como eu costumo dizer, não é? Eu mando para ti, tu mandas para mim, uma vez que não é ético, naturalmente, dar explicações e não é legal aos próprios alunos. Quer dizer, aqui está outra dimensão de privatização da escola pública. As explicações são uma dimensão profunda de privatização
E às vezes é o diretor de turma que aconselha o pai ou a mãe preocupado e diz, olha, que ele se tivesse uma possibilidade de explicações para ver se recupera. Não é? Enfim, hoje há escolas que estão a trabalhar isto, e estão a trabalhar muito bem, algumas delas, não é? Procurando afastar a influência e tornar, digamos, mais democrático e mais acessível o estudo orientado, o apoio aos alunos, enfim, em várias. Agora não podem ser mais aulas e mais turmas e mais do mesmo. Tem que ser coisas diferenciadas e enfim, adequadas a cada grupo de alunos e a cada aluno, nos casos concretos. Estamos, portanto, a exagerar esta visão neopositivista, não é? Quer dizer, o aluno, a matéria-prima, o processo, etc., os resultados são bons, a escola é boa, só nos rankings. E estamos a transformar-nos em testocratas. Governamos a escola e os alunos através de testes. Ou, se preferirem, em educometristas. Os professores cada vez mais avaliam de forma sumativa, de forma competitiva e avaliam de forma subordinada. A avaliação hoje é tão importante que escapou das mãos dos professores. A avaliação fundamental já não está nas mãos dos professores, está no exame nacional, está na avaliação externa estandarizada. Que avalia tanto o aluno como o professor, como a escola. Neste nexo de causalidade neopositivista que nós estamos a viver, evidentemente é daí que se extraem as questões. Ora, não sei se sabem que este governo, pelos números, como já tem sido chamado, é uma dimensão deste gerencialismo, desta educação contábil, deste exagero, deste fetichismo dos dados dos exames, que são mais fáceis, não é? Dos terrores da performatividade, há uma expressão do Stephen Ball, os terrores, quer dizer, hoje não é o aluno só que está aterrorizado com o exame, o professor também. O professor também está aterrorizado com o exame, porque evidentemente está em causa ele, não está em causa ela, a sua escola, o seu grupo, quer dizer, está tudo em causa. Vão todos a exame, todos vão a exame. Bem, o próprio país vai a exame, porque depois há os testes do PISA, etc. E vai, não, Portugal está bem encaminhado, não, Portugal regrediu. Os próprios países vão a exame. Não é? Ora bem, um grande sociólogo nos anos 60, era russo, mas viveu e morreu nos Estados Unidos, chamado Pikirin Sorokin, chamava a isto a quantofrenia, uma espécie de doença da quantificação de tudo. Nós queremos quantificar, medir, mensurar, comparar e hierarquizar tudo e queremos fazê-lo convencidos que isso realmente mede a realidade e mede a realidade no sentido da meritocracia. A meritocracia está muito em moda nos discursos e nas escolas e é um caso em que eu vou perder um minuto ou dois porque é muito curioso. Nós transformamos um conceito negativo num conceito positivo. O conceito de meritocracia foi trabalhado em 1958 por um sociólogo inglês chamado Michael Young. Não é o Michael Young do currículo, o Michael F.D. Young, da teoria curricular. Não, é o Michael Young anterior, não é? Que escreveu nos anos 40 e 50, escreveu em 58 sobre a meritocracia, associando a meritocracia a o governo pelas desigualdades para as desigualdades. O regime meritocrático provoca sempre desigualdades. Porquê? Porque ele quer premiar, medir e depois premiar o mérito. O mérito é o quê? Diz Michael Young. O mérito é o que resulta da soma entre inteligência e esforço. Se a pessoa for inteligente e se esforçar, terá mérito e terá bons resultados. E nós devemos premiar esse mérito. Ora bem, nós sabemos em grandes populações, há casos excepcionais, sabemos em grandes populações quem são os alunos de mérito nas nossas escolas. De que famílias vêm, em termos estatísticos, repito. Há sempre exceções. De que famílias vêm, qual é o consumo, quais são as viagens, os aspectos culturais, a linguagem, os livros que lá há. Sabemos isso. Não satisfeitos com dar uma boa nota ao aluno, que já é o prémio simbólico do seu esforço, da sua inteligência, pelos vistos, enfim, eu tenho as maiores dúvidas, dos seus dons, porque há aqui uma teoria dos dons, implícita e explícita, frequentemente, não é? Nós, e da aprovação dos professores, e dos colegas, e da família, é muito bom aluno. Quer dizer, um aluno tem uma vida fácil, até se lhe perdoa. Eu sei, eu fui um aluno, por acaso. A gente tem uma certa vida, quer dizer, às vezes faz umas asneiras, mas enfim, realmente
dispensou do exame quando havia dispensa e tal, aquela coisa. Não, tal. E, quer dizer, nós temos uma certa estima social, o bom aluno está sempre a ver a caixa registradora a trabalhar a favor dele. Está sempre a beneficiar. Pois, no final disto tudo, ainda queremos fazer os quadros de honra, que já não se chama quadro de honra, que isso era no tempo de Salazar, não é? Agora são os quadros de referência, de mérito, de excelência, e a comunidade, e as famílias, e os irmãos mais velhos e mais novos vêm e tal, e fazemos isto. E até também já elegemos o melhor professor do ano e do mundo, aí arredores. Muito curioso, como já estamos, não só infantilizamos os alunos e produzimos competição entre os alunos, como estamos a infantilizar e a introduzir a competição entre os profissionais da educação, o que é uma coisa extraordinária. Não é? Eu estava a dizer isto na quinta-feira no Porto, numa conferência de abertura do Instituto Politécnico do Porto, dizendo que nós, investigadores, pessoas do ensino superior, chegámos ao ponto de que já nos querem dar o prémio do melhor póster de uma conferência, de um congresso, não sei o quê. Enfim, e estava a dizer, por favor, não nos infantilizem, que nós somos profissionais, e profissionais velhos, aliás, o corpo docente está a envelhecer cada vez mais. E disse isto espontaneamente, como estou aqui a dizer, não é? E no final da conferência, o vice-presidente do Instituto foi ao micro e disse: o prémio do póster que estava previsto deixou de estar previsto. Não era a minha intenção, eu nem sabia que existia um prémio. Não sabia que existia um prémio. Não tive intenção nenhuma, fiquei um pouco atrapalhado. Mas lá está, confirma-se, mesmo era um fórum interno da escola, do Instituto, mas mesmo aí entre os professores do Instituto queriam dar um prémio ao melhor póster. Mas vejam que é muito curioso a infantilização a que vamos sendo sujeitos, não é? É muito, muito curioso. Portanto, quer dizer que, quando ouvirem falar de mérito e de meritocracia, fujam. Porque o mérito é, de certa forma, visto por Michael Young como a igualdade de oportunidades para ser discriminado. É a situação em que nós, uma vez mais e de múltiplas formas, vamos premiar quem já tem mais e mais recursos. Vamos premiar aquele que chega primeiro à meta de Ferrari, quando o outro vai num dois cavalos a cair podre, de certa forma. Estão a ver? Que não faz. E mais, estamos a premiar os dons, a inteligência, o talento, porque a meritocracia é uma aristocracia do talento. Nós todos certamente somos sensíveis ao talento da música, disto, aquilo. Realmente não serve de muito talento se não for trabalhado, estudado, não é? Enfim. Agora, premiar essas pessoas é eventualmente algo que tem impactos muito negativos em termos pedagógicos e algo que é profundamente injusto. Quer dizer, se eu tenho um talento e nasci com ele, se é que eu acredito nestes dons inatos, mas não vou discutir isso agora, não é? Nem vou dizer nem o que é que acredito. Eu sou premiado por quê? Eu não tenho responsabilidade nenhuma de ter um ouvido, tenho um grande ouvido, tenho ouvido absoluto para a música. E isso dá-lhe uma vantagem. Não é? Sim, está bem. E se eu tiver esse dom, isso significa o quê? Eu não fiz nada por isso. Não é? Aos 4 anos já pintava extraordinariamente. Eu conheço um antigo colega da escola, aos 6 anos, desenhava, que era uma coisa esmagadora. É um grande desenhador, ilustrador português, etc. Desenhava uma coisa aterradora, quer dizer, uma coisa inimaginável, quer dizer. E toda a gente apreciava e gostava, etc. Agora, a verdade é que ele desenvolveu esse talento, estudou, etc, etc, e desconstruiu de tal forma que hoje faz coisas que parece que até nem sabe desenhar. Porque, quer dizer, não é o jeitinho de fazer os rodriguinhos, as coisinhas certas, não. Quer dizer, foi uma estética que foi construída, não é? E foi a desconstrução do desenho mais realista, mais aparente, mais infantil, não é? E hoje, enfim, é uma coisa que é verdadeiramente arte.
Hoje já não tem jeito para o desenho. É coisa pior que se pode dizer o artista. Tem jeito para a música, tem jeito para o desenho. É um insulto. É um insulto. Porquê é que nós temos que premiar esse jeito, necessariamente? Não é? Tem mais mérito o aluno que consegue finalmente arrancar o 19, que há 3 anos que anda com o 18, ou que consegue passar do 8 para o 11 ou para o 12? Qual é o pulo maior? Não é? É uma coisa que nós não refletimos muito, deveríamos refletir mais. Não é? Enfim, a competitividade é destrutiva, é incompatível com a educação, com a solidariedade, com a democracia. A competitividade exacerbada não nos leva a lado nenhum. Ricardo Petrella fala disso, por exemplo, não é? Da necessidade de construir a solidariedade, o bem comum, e como a competitividade é algo de nefasto. Os grandes filósofos do nosso tempo, os franceses Stéphane Hessel, Edgar Morin diz num dos seus últimos livros: é urgente descompetitivizar a sociedade. Nós precisamos de uma sociedade democrática, de paz, de respeito a triplos direitos humanos, de participação democrática. Nós precisamos de uma sociedade da solidariedade, do trabalho cooperativo, e na escola muito mais. Não é? Porque não se trata de algo que é apenas relevante para os alunos, é relevante também para o trabalho dos professores. Portanto, nós estamos aqui em situação de emulação neste momento. Nós queremos saber quem são os melhores para copiar, emular os melhores. E queremos saber quais são as melhores práticas para copiar as melhores práticas. Nunca perguntamos porque é que elas são melhores. São melhores segundo quem? Para quem? De acordo com que valores? Nunca fazemos este debate, que é fundamental. Quarto obstáculo, gestão escolar. Vou terminar. Gestão escolar eletrónica e hiperburocrática. Eu ando desde 2011 a investigar isto, porque tenho muitas coisas interessantes para dizer sobre isto, mas não vou dizer, não tenho tempo. Mas vou chamar a atenção de algumas coisas que vocês conhecem muito bem, não é? E se depois acharem que isto é um exagero, digam no debate ou digam no intervalo. Nós estamos a apostar no e-government, no governo eletrónico, nas tecnologias de informação e da comunicação no interior da escola, com o argumento de que estamos a desburocratizar a escola. Falso. Estamos a desmaterializar processos administrativos que passam a ser processos eletrónicos que são muito mais potentes em termos burocráticos. A burocracia quer dizer a racionalidade formal. A burocracia quer dizer a gravação e o cruzamento de dados a uma grande velocidade, que é o que nos permite a internet e as plataformas informáticas. E, portanto, estamos a quantificar também, a mensurar e a controlar o pensamento dos próprios professores. Eu escrevi agora, para pedir, porque escrevo todos os anos, para a página da educação, um texto que se chama, meus colegas nem sabem, mas tem muito a ver connosco, não é? Que tem um título, é um texto curto, em que eu desopilifico, de certa forma, reflito, não academicamente, mas reflito sobre isto, é uma espécie de uma crónica do cotidiano, não é? E o texto chama-se O meu relatório anual, nós somos obrigados a fazer um relatório anual, o meu relatório anual já só é anual. É um título, aparentemente, porque o que é que eu quero dizer? É que ele já não é relatório. E não é relatório porquê? Porque o relatório relata, tem uma narrativa, tem uma introdução, tem uma conclusão, tem dados e atividades que comenta, que destaca. Ora, eu não faço nada disto. Nós chamamos o relatório anual, mas ele não é um relatório. É uma plataforma informática que eu carrego, onde eu presto contas, porque ela me extrai as contas, e onde eu tenho que colocar tudo de acordo com as categorias não jurídicas e normativas, nem culturais nem mentais, mas com as categorias que a própria plataforma definiu que eram as categorias aceitáveis. E, portanto, se eu quiser lá colocar uma coisa que eu escrevi, mas que a plataforma não aceita, porque não é numa revista internacional, ou não é numa revista indexada, não sei o quê, evidentemente isso não vai ser contado, ou pode até nem ser aceite pela plataforma, porque a plataforma, neste momento, por exemplo, tem a capacidade de contar os caracteres, e quando diz até 6.000 caracteres, no 6.001 já não grava. Mas em plataformas vocês são especialistas. Não desburocratizamos com as plataformas, estamos a hiperburocratizar. O controle burocrático sobre os professores,
sobre a atividade docente, a atividade pedagógica, avaliativa, é total. Estamos a construir um Big Brother. E o Big Brother não é maior ainda porque o Ministério da Educação, ao longo dos anos, numa lógica mercantil, foi construindo plataformas informáticas construídas por diversas empresas e elas agora não são imediatamente compatíveis umas com as outras. Lá chegaremos. Onde ser compatíveis. E então teremos aí a plataforma. Ou teremos a meta-plataforma, a plataforma das plataformas, que é o que nós temos na Universidade do Minho, já. Faça publicidade, negativa neste caso, porque a nossa plataforma é totalmente integrada e, portanto, sabem da minha vida quanto às aulas, às notas dos alunos, à minha avaliação, às minhas viagens, aos projetos de investigação, ao dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho, sabem tudo. Somos absolutamente escrutinados de dia e de noite. Ora bem, significa então que nós estamos a viver sobre padrões, sobre normas, sobre uma profunda estandardização que é eletrónica e muito mais poderosa, a tal iberocracia. Os processos administrativos são todos eletrónicos, o concurso de professores é o que é. O concurso de professores hoje, como muitas outras plataformas eletrónicas do Ministério, não cumpre os requisitos da Constituição e do direito administrativo, não permite a correção de elementos que o direito administrativo permite, não permite os direitos dos administrados, porque muitas vezes nós introduzimos os dados na plataforma, a plataforma fecha e já não está mais acessível a partir de determinada data. Portanto, as plataformas hoje, em vários casos, estão absolutamente fora da lei. São instrumentos antidemocráticos, são instrumentos contra os direitos básicos dos cidadãos consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema Educativo. E, portanto, este controle centralizado é feito pelo Ministério. Vocês sabem muito melhor que eu que uma turma se constrói na escola, mas não se valida na escola, nem é autorizada na escola. É autorizada uma vez sendo validada na plataforma de validação das turmas. E as compras, a mesma coisa, tem que se fazer pela central de compras. E não satisfeitos com carregar tantas plataformas, os senhores e as senhoras diretoras e seus e suas assessoras e adjuntos e subdiretores e subdiretoras criam muitas vezes as suas próprias plataformas. As escolas estão agora, os equipamentos, a criar, eu acho muito bem, são belíssimos instrumentos de gestão, mas não são de gestão democrática em geral. Não são de gestão democrática em geral. Portanto, é preciso ter em consideração isto, porque isto está a mudar claramente os nossos comportamentos profissionais, as nossas práticas pedagógicas, o processo de ensino-aprendizagem, a própria avaliação, e está a ser um instrumento de controle poderoso. Finalmente, a gestão democrática. A gestão democrática das escolas sofreu fases profundas desde 25 de abril. Uma fase autogestionária, de democracia direta, extremamente criativa. Foi o único momento em que as escolas tiveram autonomia, porque a conquistaram. Nunca pediram autorização a ninguém e durante 74, 76 tiveram autonomia, praticaram-na, fizeram em boa medida o que entenderam melhor, na maior parte dos casos não pediam autorização a ninguém e, portanto, o Ministério estava paralisado, não conseguia dar resposta. Enfim, a primeira coisa que se fez autonómica nas escolas foi demitir os reitores e os diretores e substituí-los por comissões de gestão. Ora, a lei não permitia. Porquê é que não permitia? Porque era a lei do regime anterior, não é? Dizíamos nós nas escolas, eu era aluno finalista, também participei nesses movimentos, na escola, no liceu, que era ilegal, mas nós tínhamos a legalidade revolucionária pelo nosso lado. Era uma tirada grande e eloquente, não é? Que resolvia, de facto, esses problemas. Entre 76 e 2008, nós vivemos, basicamente, uma gestão democrática que já foi diferente. No 25 de abril, a gestão democrática teve 3 dimensões fundamentais que coexistiram. Foi muito difícil coexistir, mas coexistiram nessa época. Nunca mais coexistiram no futuro, até hoje. Eleição, colegialidade, participação na decisão. A eleição era necessariamente feita. Os órgãos de direção e gestão das escolas eram colegiais. E os plenários dos professores e os conselhos pedagógicos deliberavam mesmo. Se havia avaliação, não havia, como é que era, como não era,
em que dia é que abriu as aulas, em que fechava, se as alunas continuavam a usar bata ou não usar, claro que deixaram de usar bata, não é? É porque era, enfim, os tempos da minissaia, ainda por cima. As nossas colegas não queriam usar bata 5 palmos abaixo do joelho, é óbvio, não é? E discutiram até se os alunos podiam estar no mesmo pátio das alunas, porque havia pátios diferentes. Discussão extemporânea, porque quando decidiram que sim, nós já estávamos lá e não sei. E então o pátio dos rapazes ficou deserto. Ficou deserto. Nós, enfim, transportámos-nos. Ora bem, é um momento de desordem, de criatividade, etc. Mas quer dizer, é um momento em que estas 3 dimensões se verificam. O que é que vem a seguir? O que vem a seguir é que fica a eleição e a colegialidade. Bom, é importante em termos democráticos, mas o poder de decisão retorna ao centro e quem passa a dirigir as escolas é o Ministério da Educação. Enfim, eu não sei se já disse isto, já ouviram, eu digo sempre que é muito importante dizer isto. A direção das escolas portuguesas é atópica, está fora do lugar, não está no interior da escola. Não há nenhum órgão da escola portuguesa que dirija a escola. O diretor não dirige, até porque a lei do 75 de 2008 é o órgão de administração e gestão. Quem dirige, então, a escola? O Conselho Geral, segundo a legislação. Bem, era preciso ser marciano, estar muito distraído para achar que quem dirige as nossas escolas e agrupamentos é o Conselho Geral. É preciso estar muito distraído, não é? Não, quem dirige as nossas escolas continua a ser o Ministério da Educação. Continua a ser o Ministério da Educação. É claro, temos ainda, apesar de tudo, um órgão colegial que a Constituição exige. Jorge Sampaio, em 2004, vetou a Lei de Bases da Educação, assim se chamava, porque a Lei de Bases da Educação do governo PSD-CDS, à época, não garantia a gestão democrática das escolas. É um dos argumentos do Presidente Jorge Sampaio. Ora, o decreto atual 75 de 2008 inteligentemente foge desse problema. Coloca um órgão unipessoal diretor. Ora bem, temos um problema, se é diretor não é colegial. Sim, mas coloca o órgão colegial de pertencimento de direção, que é o Conselho Geral. O que é que fica a faltar? Agora, esta terceira edição, digamos, da gestão democrática tem eleição, colegialidade naquele órgão fundamental, mas pouco mais que isso, e o órgão de administração e gestão deixou de ser colegial, e a participação da decisão, a autonomia, nomos quer dizer lei, auto, nós governamos. A Constituição, quando fala em autonomia, fala no ideal de autogoverno ou de endogoverno. Claro que é mais importante, a própria Constituição confere mais esse atributo às universidades do que às escolas de ensino básico e secundário. Mas nada nos impede de dizer que as escolas de ensino básico e secundário, em grau sucessivo, deveriam caminhar democraticamente para uma situação de autogoverno. Que era o self-government escolar que o António Sérgio, em 1915, defendia. Só passaram 100 anos, enfim, ainda não realizaram. 100 anos não foi suficiente para realizar o autogoverno escolar. Pode ser que nos próximos 100 lá cheguemos. Ora bem, o que nós temos, portanto, é uma situação de erosão democrática. A democracia nas escolas é fraquinha, pouquinha, de baixa intensidade, é uma democracia em fortíssima crise. Há um certo medo existencial, ontológico, há um receio muitas vezes. Claro, a personalidade do diretor faz a diferença, ou da diretora, etc. E há esta fricção que fomos construindo e que vai cair um dia destes, e eu acho bem, estou à espera disso, que é que, vejam, nós temos um diretor, mas nada mudou. Porquê? Este diretor ou esta diretora, por acaso, no caso da nossa escola, do nosso agrupamento, era o mesmo que estava a presidir ao Conselho Executivo. A pessoa é a mesma, sim, mas no órgão não é colegial. Mas a equipa da direção continua. Então nas escolas fala-se agora de uma coisa que não existe na lei e que foi uma invenção dos professores, das pessoas, e eu diria com franca contribuição dos diretores e das diretoras. Há um diretor, órgão unipessoal, o rosto da escola a quem se pode sacar responsabilidades, preâmbulo do decreto 75 de 2008. O homem ou a mulher forte, que acha que representa o agrupamento junto do Ministério, mas está profundamente enganado, porque o Ministério há muitos anos que sabe que ela ou ele representa o Ministério junto à escola.
E é o primeiro responsável, não é? A quem assacar responsabilidades. E tem a sua equipa de direção. E há escolas em que reúnem semanalmente ou quinzenalmente. Há escolas até que fazem atas das reuniões. Outras fazem memorandos. E eu acho interessante, acho que deve ser estudado. Pode ser interpretado como, bem, a lógica colegial da gestão democrática ainda parece querer resistir. Sim, é uma interpretação benigna. Há uma interpretação, enfim, para maiores de 18 anos, que é o diretor tem o poder unipessoal, é que manda, mas depois, para dourar a pílula, para aparecer de uma forma agradável, faz umas reuniões de coordenação que são importantes naturalmente para coordenar, e que dão a ideia que há uma equipa de direção. E então, reparem, nós começamos nas escolas europeus a falar cada vez menos em diretor, e começamos a falar mais em vou à direção. A equipa da direção. Meus caros, não há direção nenhuma, não há equipa de direção nenhuma. E nas entrevistas, nas investigações que fazemos, quando perguntamos, sim, mas vocês reúnem e debatem, etc. E se a equipa da direção está em desacordo com a posição do diretor, como é que se faz? Vão a eleições, votam, vão a eleição, votam, etc. E a maioria vence? Não, aí é o diretor é o responsável. Claro que é o responsável. No plano legal não podia ser de outra forma. E portanto significa que nós temos um longuíssimo caminho a percorrer também nesta área da democratização das escolas. Termino com esta ideia. Não é possível realizar uma educação democrática, uma avaliação democrática, uma prática pedagógica democrática numa escola organizada e gerida autoritariamente ou tecnocraticamente ou meritocraticamente, como se fosse uma empresa de prestação de serviços. Não batem as coisas certas. Quer dizer, não é possível educar para a democracia numa organização que ela própria não se estrutura, não se organiza, não vive, não pratica a democracia. Não é possível contribuir para a autonomia dos educandos se os professores e as professoras não lutam pela sua autonomia e não exprimem e não testemunham a sua autonomia perante os seus alunos e as suas alunas. E, portanto, isto significa que eu não estou nada satisfeito, nada tranquilo com a democratização da educação e das escolas em Portugal, ainda que este problema tenha deixado no discurso político, no discurso dos decretos-leis, das portarias de despachos, nos discursos da televisão, dos mass media, tenha deixado de ser um problema. Porque o nosso problema, como sabem, é mais resultados, mais competição, mais rankings, melhor figura do PISA e tudo isso. E eu diria, algumas dessas coisas não são incompatíveis. A qualidade da educação eu também a quero. E também quero que os alunos aprendam e que saibam. Não sei se quero que tenham competências, mas isso seria outra história, não é? Competências no sentido, competências subordinadas à economia imediatamente, ao posto de trabalho, etc., tenho a maior dúvida. Mas, se quiserem falar em competências, eu não falo, não gosto, mas se quiserem, comecem a falar nas competências democráticas, nas competências autonómicas, nas competências participativas, nas competências de cidadania, porque são exatamente essas que nós estamos a deixar para trás. Muito obrigado.